Boa tarde, amigos e santos irmãos que já me conhecem. Eu estou aqui mais uma vez porque eu gosto muito da palavra de Deus e gosto de compartilhar aquilo que nós desfrutamos através da palavra, através dos livros da obra de restauração, através do Live Stream, a palavra do ministério. E eu estou desfrutando o livro de Mateus. E tenho ganhado muita coisa maravilhosa, muitos cristais sobre o livro de Mateus. Então eu quero ter o privilégio de compartilhar também com vocês essa porção. Estar numa rede social, postando um pouco da palavra de Deus, é melhor do que estar falando de outras coisas que nada edifica. Eu espero que o meu compartilhar com você, amigo, possa te edificar na área espiritual. Bom, Mateus capítulo 27, versículo 1 a 26, fala do julgamento cruel de Jesus. Primeiro, pelos sacerdotes religiosos e depois pela política cruel. E aqui nós vamos tocar como que a religião personificada naqueles cruéis sacerdotes religiosos crucificaram Jesus e a política através daquele cruel Pilatos que também julgou Jesus. E também o povo incauto, por não amarem, por não quererem conhecer as verdades, participaram dessa morte de Cristo Jesus. Mas interessante, amigo, que nós temos um Deus soberano que administra e tem o seu governo sobre todo o universo. E todas as decisões que os governos humanos tomam na Terra, Deus faz com que se cumpra a sua vontade. Nós podemos ver nos capítulos anteriores ao 26, por exemplo, capítulo 26, anterior ao capítulo 27, versículo 26, capítulo 26, nós podemos ver Jesus sendo preso no Getsemane, através dos sacerdotes religiosos. E Jesus, cruelmente, é levado às pressas de madrugada para a casa do perverso Caifás, líder religioso. E ali Jesus é ultrajado, Jesus é machucado. E eles caçoam e desprezam a pessoa de Jesus de toda forma de maldade. Após apanhar muito, Jesus é levado pela manhã para a casa, para o palácio de Pilatos, no capítulo 27. O versículo 1 fala: chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Aqui está exposta a vilania da religião. O que a religião faz com as suas perversidades. Logo, aqui no capítulo 27, nós podemos discorrer e ver quando Jesus é entregue nas mãos do perverso Pilato, o político. Podemos ver aqui, quando no versículo 12, os sacerdotes que não conseguiram tirar da boca de Jesus
No versículo 12, fala que Jesus estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, e ele nada respondia. De que é que Jesus estava sendo acusado? Versículo 11 fala: Jesus estava em pé ante o governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos reis, o rei dos judeus? E Jesus então responde: É como tu dizes. Versículo 13 fala: Então lhe perguntou Pilatos: Não houve quantas coisas testificam contra ti? Mas o que é que esses sacerdotes tinham contra Jesus, de acusar Jesus? E eles insistiam em perguntar. Então, o irmão Whitney Lee, no versículo 12, ele dá uma nota: o Senhor não queria vindicar-se daquelas acusações. E aqui eu falo, o Senhor não tinha que reclamar, exigir. Ele não precisou se justificar das mentiras. Ele não tinha mais nada para responder e se justificar para aqueles religiosos, pois eles já haviam tirado as suas próprias conclusões erradas sobre a pessoa de Jesus. Jesus vai responder o que para eles? Tinha que se cumprir Isaías capítulo 53, que fala que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, porque ele é a nossa justificação. Aqui no versículo 26, há uma polêmica entre o que é justo e o que é injusto, entre um inocente e um bandido. E nós podemos ver o quanto o povo participa das coisas que não são justas. Aqui nós podemos ver a religião e a política junta. Mas antes, vamos ver aqui no versículo 20 que fala: Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedissem para soltar Barrabás e destruir Jesus. Aqui são os incautos religiosos, aqueles que não querem buscar a verdade, buscar o conhecimento da verdade da palavra e aceita tudo quanto a religião impõe. Falam sempre amém para o erro, distorcendo a palavra. Aqui eles estão incitando a multidão incauta de clamar pela liberdade de um bandido chamado Barrabás. A personificação da anonimia de uma coisa sem governo. Disse-lhe o versículo 21, disse-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, a multidão: Barrabás. Amado, aqui a religião pergunta ao político: o que queres que eu faça para agradar vocês? É assim o mundo. É assim o sistema. A religião sob a política e não sob o governo de Deus. Mas Deus é soberano. Deus tem o seu arranjo. Nós podemos ver que Barrabás é solto, sim. Pilatos lava a mão no versículo 26, dizendo que estaria inocente do sangue de Jesus. Mas pobre Pilatos, porque ele lavou a sua consciência com água suja e não com a água da palavra.
Na história nós podemos ver que esse Pilatos se suicidou, porque a sua esposa teve um sonho e o avisou que Jesus era inocente. E ele sabia disso. Mas no versículo 26, fala assim, versículo 26 fala, então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mas a Jesus, ele açoitou Jesus e entregou Jesus para ser crucificado. Senhor Jesus, até hoje a religião não se livrou da política. Tanto a religião como a política são uma coisa só. Mas olha o arranjo de Deus. Naquela época, os judeus eram castigados e a sua sentença de morte era por apedrejamento e não por crucificação. O irmão Milton Lee, na nota do versículo 26, ele diz assim, a pena de morte dos judeus era por apedrejamento, conforme Levítico 20, versículo 2 e 27, Levítico 24, versículo 14, Deuteronômio 13, versículo 10 e Deuteronômio 17, 5. A crucificação era uma prática pagã, como no livro de Esdra, versículo 11, adotada pelos romanos somente para a execução de escravos e criminosos atrozes. A crucificação do Senhor Jesus não foi apenas um cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Deuteronômio 21, 23, como Gálatas capítulo 3, versículo 13 e Números 21, 8 e versículo 9. Mas também da própria palavra do Senhor sobre a maneira como Jesus morreria em João capítulo 3, versículo 14, João versículo 8, 28 e João 12, 32. Nada disso poderia cumprir-se por apedrejamento. Ainda lá em João, no capítulo 18, no versículo 32, João disse que a morte do Senhor era para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia ele de morrer. Aí está a soberania de Deus. O irmão Milton Lee, ainda nessa nota de João, ele fala, a maneira como os judeus executavam criminosos era por apedrejamento. Levítico 24, versículo 16. Mas o Senhor Jesus já predissera, de acordo com a prefiguração do Antigo Testamento, em Números 21, versículo 8 e versículo 9, que ele, Jesus, seria levantado. Número, capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, 28, capítulo 12, 32. Foi sob o arranjo soberano do Senhor, Deus, que pouco antes daquela época, o Império Romano promulgara uma lei determinando que criminosos sentenciados à morte fossem crucificados. Foi desse modo que o Senhor foi executado. Isso prova que a sua morte não foi acidental, e sim pré-determinada por Deus. Atos, capítulo 2, versículo 23. Se você ainda não crer que a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito, creia nisso tudo que tu acabaste de ouvir, confirmada pela palavra. Deus é soberano sobre o universo. Todo o governo humano está sob as mãos do Senhor. Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.